Ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. Amigos do esporte, boa tarde. O assunto é Campeonato Paulista 2020, fase classificatória, 12ª e última rodada que acontece no próximo domingo, dia 26 de julho. A bola rola nos 4 cantos da capital e do estado de São Paulo. São Paulo e Guarani, mando de campo do Guarani. Esse jogo acontece na Vila Belmiro. Corinthians e Oeste acontece na Arena Barueri, mando de campo do Oeste. Assim como em 2004, que o Corinthians dependia na prática que o São Paulo conquistasse um bom resultado, ou melhor, derrotasse a equipe do Juventus na última rodada. Lembrando que naquela ocasião Juventus e Corinthians brigavam para não ser rebaixado. O Corinthians com 8 pontos e o Juventus com 6. E o São Paulo derrotou a equipe do Juventus. Esse jogo aconteceu no Anacleto Campanella, campo do São Caetano, e o Corinthians, pasme, conseguiu perder com todo o respeito da Portuguesa Santista, jogando dentro do Pacaembu. Naquela ocasião, o São Paulo de Rogério Ceni, Grafite, Luiz Fabiano, Jean, jogou uma partidaça e conquistou 3 pontos importantes que salvaram o Corinthians do rebaixamento. Caso o Juventus conquistasse uma vitória contra o São Paulo, abriria um ponto a mais e o Corinthians estaria matematicamente rebaixado. São Paulo 2, Juventus 1. São Paulo que, quando chegou no Anacleto Campanella, sua delegação, o ônibus da equipe tricolor, já era cobrada por parte da sua torcida para que entregasse o jogo, para que prejudicasse um dos seus maiores rivais, no caso o Corinthians. E o Grafite foi muito profissional, inclusive falou após o jogo, deu entrevista falando do seu profissionalismo, da sua responsabilidade, assim como o Luiz Fabiano também. E o Luiz Fabiano usou uma frase bastante categórica, que o São Paulo entra para vencer. Enfim, o certo é que boa parte da torcida tricolor, aquela coisa da rivalidade, sem querer generalizar, ficou muito indignada porque o São Paulo não prejudicou o Corinthians. E o Corinthians se salvou graças à vitória do São Paulo frente à equipe do Juventus no último jogo pelo placar de 2-1, 2 gols de Grafite. Já para 2020, o Corinthians novamente depende de um bom resultado, ou melhor, até mesmo de uma vitória novamente da equipe tricolor paulista. Caso o São Paulo empate com o São Caetano, o Corinthians será obrigado a ganhar por diferença de 2 gols da equipe do Oeste para seguir adiante, até porque o critério de desempate, ou seja, o saldo de gols, conta muito. Agora, se o São Paulo derrotar a equipe do Guarani por qualquer placar, basta uma vitória simples da equipe corintiana que o Corinthians está automaticamente classificado. Em 2004 era brigando para não ser rebaixado, apesar de que em 2020, uns meses atrás, antes dessas restrições assim referente à pandemia, digamos assim, o Corinthians chegou a flertar até mesmo com a possibilidade também de ser rebaixado. Mas uma vitória contra o Palmeiras mudou todo o ambiente. O Corinthians agora é um sério candidato à classificação e também ao título. Basta ver o jeito que o time jogou contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. O Palmeiras, na teoria, tem um time muito melhor do que o Corinthians, isso é visível. É claro que o Corinthians se esforçou, o Corinthians na base da garra, mas a gente já vê um Corinthians com um toque de bola mais refinado, da posse de bola, do passe bem feito, do lançamento, enfim, com as peças limitadas que o Corinthians tem, com todo respeito. Pedrinho faz falta, Wagner Love, mesmo em fim de carreira, com todo respeito, sou fã desse jogador, também faz falta. O Corinthians já começa a ter uma qualidade na saída de bola, Cássio gigante em jogos decisivos, apesar de que amanhã é um jogo considerado fraco, com todo respeito ao adversário, no caso o Oeste, e o Cássio de repente pode falhar, até mesmo ser um vilão, não é isso que eu desejo a ele, mas ele mostrou que é jogador de decisão e o Corinthians, para mim, chega forte. O Corinthians renasce, quando o Corinthians renasce nos minutos finais, cruciais de uma competição, é pagar para ver, e o Corinthians consegue ir muito mais adiante, até mesmo conquistar um título quando muitos duvidavam, como é o caso agora. Para mim, o Corinthians vence o jogo 2-0 e o São Paulo derrota a equipe do Guarani pelo placar de 3-1. Corinthians que já melhorou bastante, tudo bem, falta peças de qualidade, todo mundo sabe que tem a situação dos salários atrasados, tem a dívida com a Arena Corinthians, enfim, o Corinthians vive uma situação delicada em termos financeiros no momento, mas isso aí, digamos assim, não é privilégio só do Corinthians. Muitos times, principalmente médios, pequenos, vivem situações. Mas o Corinthians é gigante, vai dar a volta por cima e já as coisas se normalizam. O Corinthians, esse que adiantou parte desse salário atrasado horas antes do jogo contra o Palmeiras, já para incentivar
os seus jogadores a conquistar uma vitória, e foi o que aconteceu. E para o jogo de amanhã, as más línguas costumam falar que vai ter mala branca, mala preta, enfim. Eu não estou aqui para falar se vai ter ou não vai ter, porque essa não é a minha finalidade como comunicador. A gente sabe que no futebol existe aquele bicho, aquele incentivo para que uma equipe derrote a outra e a outra acabe sendo beneficiada. Mas eu prefiro acreditar que o São Paulo também necessita dessa vitória, vai entrar lá com profissionalismo como entrou em 2004, vai vencer a partida porque briga pela liderança do seu grupo. E o Corinthians vai entrar também para vencer o seu adversário, e sem contar que o São Paulo é muito mais time que o Guarani, com todo respeito. E para mim, o São Paulo vence jogando com seriedade, com honestidade, com profissionalismo, e o Corinthians conquista também uma vitória e automaticamente vai estar classificado. Não será fácil, jogão de bola, o Guarani vai tentar também buscar a sua classificação, mas eu acredito que dá Corinthians 2-0 para o Corinthians, e o São Paulo derrota a equipe do Guarani pelo placar de 3-1. Há quem diga que o São Paulo perdeu do Red Bull e que foi um resultado, digamos assim, até mesmo uma zebra. Para aqueles que não moram no estado de São Paulo, pode acreditar que o São Paulo perdeu para um time qualquer. Não é bem assim. O Red Bull é um time empresa, como muitos costumam falar, né? E o Red Bull é um time de qualidade, tem um futebol que agrada, e o Red Bull venceu jogando bola porque tem um time de boa qualidade, não foi obra do acaso. E sabemos também que quando o jogo é sem torcida, as coisas acabam até mesmo que se equilibrando, até porque não tem aquela pressão do outro lado, no caso do time grande contra o time pequeno. Enfim, sem muito blá blá blá, sem muito mimimi, Campeonato Paulista 2020, próximo domingo, dia 26 de julho, a bola rola 4 horas da tarde, lembrando, TV aberta, Guarani, São Paulo, na Vila Belmiro, para boa parte do Brasil. Boa tarde a todos e até a próxima. Corinthians classificado 2-0 em cima do Oeste, São Paulo 3, Guarani 1. Essa é a minha visão para a última rodada do Paulistão 2020. Boa tarde a todos e até a próxima.